Olá pessoal, tudo bom? Hoje o assunto vai ser sobre o preparo para a cirurgia ortognática. Então, um principal fator é você ter um ortodontista da sua confiança, que entenda do assunto, que saiba o que está fazendo, que consiga montar todo um planejamento para que esse planejamento seja encaminhado para o cirurgião bucomaxilo, porque quem vai fazer a cirurgia vai ser o cirurgião bucomaxilo. Então, cada um na sua função. Voltando pro ortodontista. Então, o que o meu ortodontista fez? Ele fez todo um preparo, todo um estudo de como que estava a minha oclusão. Neste estudo inicial, ele já me falou: Rose, o seu caso é cirúrgico, mas se você quiser, a gente pode tentar usando o aparelho. Então, eu fiquei tentando por um tempo com o aparelho ortodôntico. Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, ó. O meu aparelho, ó. É que hoje eu tô com vários ganchinhos, eu tirei a borrachinha pra conversar com vocês. O meu aparelho, eu já usei aquele aparelho metálico, que machucou muito a minha boca, que é horroroso, que você vai sorrir, aquela coisa fica tudo metálica. Hoje eu tô com um pouco de metálico porque foi colocado os ganchinhos por causa da cirurgia, né? Mas depois, se for o caso, eu posto algumas fotos que ele é um aparelho branco, né? Quase que da cor do dente. E é um aparelho Comfort. O que seria o Comfort? Ele te traz mais conforto do que o aparelho que eu usava anteriormente, que era o aparelho metálico, que eu coloquei com outro ortodontista, que deu tudo errado, tudo, literalmente. E aí até que eu cheguei nesse ortodontista e aí o projeto, né, o plano, literalmente eu vi que foi afunilando e acontecendo conforme tudo aquilo que ele tinha previsto. Então, por que eu tô abordando esse assunto? Porque vieram me perguntar, questionar sobre esse aparelho, que é eles falam que é o transparente, né, que é da cor do dente, e que alguns ortodontistas não colocam. Gente, desculpa, eu tô com o meu aparelho nesse planejamento, nesse plano aí para entrar para cirurgia, é mais ou menos em torno de um ano. Você consegue fazer esse planejamento até que os meus dentes eles encaixaram para a oclusão da cirurgia. É esse o planejamento que ele faz. Então, ele readequa a sua mordida para que você entre no centro cirúrgico, na mão do seu cirurgião do bucomaxilo, pronto para a cirurgia, e ele encaixe da forma que deveria. Então, quem vai determinar, olha, eu quero desta forma, eu quero tanto para cá, tanto para lá, vai ser sempre o planejamento do seu ortodontista. Então, é de extrema importância que você tenha um excelente ortodontista e que ele saiba o que está fazendo. E como teve uma das seguidoras aí que comentou que a dentista dela não queria colocar esse aparelho, só o metálico, que não podia. Desculpa, não procede isso, tá? E eu tô há 1 ano e meio, sempre, lógico, eu tive cuidado, nunca comi nada assim que, né, um torresmo, mordesse, algo muito duro que viesse quebrar. Então, eu nunca quebrei nenhum bract,
Não tive, graças a Deus, nenhum problema com nenhum bracket desse aparelho, que é o Invisível Comfort, porque ele tem as bordas um pouquinho mais arredondada que o normal, então machuca menos a parte interna da gengiva, né? Das bochechas, desculpa. Porque fica tudo meio que ralando, quem já usou o aparelho sabe que é meio desconfortável. Mas esse aparelho, ele eu não tive tantos problemas com ele não, lógico que tem, né? Quando você ajusta aquela coisa toda, você fica com certo desconforto, mas eu não tive grandes problemas não. E após a cirurgia, gente, vocês vão ficar mais ou menos por volta de mais uns 6 meses com esse aparelho, até que tudo entre de acordo com a tua nova oclusão, com aquilo que havia projetado. Você não faz a cirurgia e já tira o aparelho. Então, eu coloquei o aparelho, fiquei em torno de 1 ano e meio com esse aparelho, me preparando para a cirurgia. Eu até que posterguei um pouco isso daí, poderia ter acontecido antes. E um dia antes da cirurgia, eu fui no meu ortodontista e aí eu coloquei esses ganchinhos, ó. Dá pra vocês verem, ó. Ó, em cima e embaixo. Então, esses ganchinhos é onde vai travar as borrachinhas. Então, o cirurgião vem e coloca as borrachinhas para poder fazer o travamento. Acredito que depois da cirurgia, ele mais ou menos em torno de uns 40 dias, ele me libera para eu voltar pro ortodontista. E aí depois o próximo passo, acredito eu que estando tudo dentro do planejamento, né? Ele vai tirar, porque é encaixado, tá vendo? Esse metal, ele é ó. Esse metal aqui, ele não é do meu aparelho. É o metal dos ganchinhos. Então, é tudo... um dia antes eu fui no ortodontista e ele encaixou esses ganchinhos para que o cirurgião pudesse tá fazendo o trabalho dele e tá colocando as borrachinhas conforme a minha necessidade, tá? Então... volto a dizer, você ter um excelente ortodontista, que ele faça seu planejamento, que ele peça todos os exames, que ele acompanhe com tudo, com muito detalhe. E o seu ortodontista, ele tem que estar em total sincronismo com o seu bucomaxilo, com o seu cirurgião. Então, os dois têm que trocar informação do que vai ser feito e qual é a necessidade. Vocês se recordam que eu sou classe 2, então eu tinha, o meu queixo ele era um pouco mais recuado. Nas minhas fotos não é visível isso, porque aqui eu tenho uma gordurinha, né? Eu já tenho uma saliência do próprio queixo, então não aparecia. E eu avancei 7 milímetros para frente. Eu tive que avançar 7 milímetros do lado esquerdo. E na minha cirurgia, quando eu fui anestesiada, nós descobrimos, né? O meu cirurgião me informou que o meu lado direito, eu ficava com a minha musculatura sempre rígida e segurando para que eu tentasse ficar com a mordida certa. Quando eu tomei anestesia, a musculatura relaxou e nisso eu tive uma diferença de 1,3. Eu tive 1 centímetro, 3 milímetros de diferença do lado direito para o lado esquerdo. Então, o meu lado esquerdo ficou com 7 milímetros e o meu lado direito ficou com 1,3 centímetros de diferença. Então, era uma diferença muito grande que durante todo o meu dia aí, que eu ficava com essa musculatura toda rígida, segurando, né? Sem eu perceber, lógico. E quando eu entrava, por exemplo, no meu sono, no meu estado de repouso,
Aí aconteceu o que? Essa parte de estar relaxando. Então, eu sempre acordava com muita dor aqui nessa região. Eu sempre tive muita dor de cabeça, muita. Sabe, dor de cabeça tensional? E sempre os neurologistas, é dor de cabeça tensional, enfim. E desde que eu fiz a cirurgia, tá pra completar aí 30 dias. Hoje, se não me engano, acho que são 27 dias que eu fiz a cirurgia. E para minha grata surpresa, eu não tive mais dor de cabeça. Nem... Eu tive atenção no começo, por causa da cirurgia, porque isso daqui fica, parece que tá assim, sabe? Tudo esticado. Mas depois eu me adaptei e eu não tive dores nenhuma. Então, tá aqui as informações para você ter um ortodontista que faça um bom planejamento. Ah, um detalhe, gente. Vocês precisam fazer uma ressonância magnética, porque você tem que ver como que tá a sua articulação aqui, ó. Se isso tá desgastado ou não, e quem me solicitou foi meu bucomaxilo. Ele solicitou uma ressonância magnética de ATM para saber se nessa região tem um disco que quando você abre a boca, esse disco ele vem, e quando você fecha ele volta. Então, esse movimento todo desse disco, que é essa ressonância de ATM, esse disco ele tem que estar lubrificado. Quando ele não tem essa lubrificação, o que que acontece? Existe o travamento da boca, que é onde às vezes estrala, dói. Então isso daí significa que você tá com algum problema de desgaste. Mas eu falo isso num próximo vídeo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu tenho um canal também no Instagram, que é Cirurgia Ortognática 2020, e lá eu coloco diariamente tudo que tá acontecendo, tiro foto. Eu fiz um diário desde do meu pré-operatório, né, que quando eu comecei o preparo, um dia antes de eu entrar no hospital, no dia da cirurgia. Então, todos os dias eu vim gravando o vídeo e mostrando como que foi minha recuperação diária, tá bom? Então, me segue lá também. Beijo, gente!